Olá pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Seja bem-vindo. Você que é homem, que chegou aqui no nosso grupo agora, recentemente, você que vai receber esse vídeo por alguma mídia digital, eu quero deixar esse convite aí aberto para você, fazer parte do nosso grupo. Enfim, fique comigo por alguns minutos, eu quero compartilhar algumas reflexões com você. No dia de hoje, hoje é domingo, todos estamos em casa em detrimento a toda essa pandemia que assola o Rio de Janeiro, assola o Brasil. E certamente tem sido um tempo de muita reflexão, o tempo da humanidade parar para pensar acerca de quem de fato nós somos, de quem de fato ela é, e aquilo que tem governado os nossos dias, aquilo que tem governado as nossas ações, que tomam o seu devido lugar. E hoje não vai ser diferente. Eu quero compartilhar aqui com você alguns pensamentos. Estou com uma série de materiais aqui e principalmente eu tenho pensado muito sobre esse posicionamento que nós como homens temos tomado aqui no grupo e fora dele. Você como homem tem tomado alguns posicionamentos em detrimento da sua vida, em detrimento daquilo que você tem vivido na sua casa, junto à tua esposa, junto aos teus filhos, no teu ambiente profissional. De que maneira você tem expressado essa verdade do seu coração, a verdade da sua natureza, a verdade do seu caráter. E exatamente parar para pensar sobre isso, refletir sobre isso no meu devocional, e que por sinal, né, fica aqui uma ideia que quando a gente fala devocional, quando a gente fala parar, na verdade, tirar um tempo para meditação, reflexão acerca da palavra do nosso Criador. Nós utilizamos a palavra, a terminologia devocional, que é devotar um tempo, devotar um ambiente de silêncio, um ambiente de sair de toda essa neurose social, de todo esse ambiente contaminado, prolixo, subversivo da nossa vida, da nossa história, para refletir sobre alguns pontos que são essenciais e primordiais para o nosso desenvolvimento, para a nossa estadia aqui, para o nosso ser. Sabe essa coisa de você ser completo? Aquilo que você é aquilo que você externa. As tuas atitudes, elas representam a verdade do teu coração. E a palavra de Deus, ela vai falar exatamente sobre isso, né? Que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de imundície, está cheio de pornografia, está cheio de pecado, dureza, altivez, egoísmo, está cheio de toda essa mazela que te acompanha diariamente e você tem tido muitas dificuldades de lidar com ela, de fato é necessário sair deste lugar e encontrar um tempo. E é bem verdade e parar para pensar sobre isso, porque a cabeça não para, mas é bem verdade você pensar o seguinte, que o teu corpo não quer, a tua carne não quer. O teu corpo, ele quer um descanso, ele quer fazer aquilo que ele foi submetido a viver desde lá da queda, desde lá quando Adão pecou, toda a humanidade que foi oriundo dessa procriação, que foi o exemplo, o espelho, o molde daquilo que Adão foi. Então ele foi o modelador, né? Ele foi o cabeça da raça. Então desde essa queda, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura física, as nossas crenças, os nossos valores, eles literalmente entraram em colapso. Eles se perderam diante de um caos, de toda essa queda produzida desde a matriz que foi corrompida. Então hoje, você se retirar para um lugar no qual você vai alimentar o seu espírito, alimentar aquilo que está dentro do teu coração, alimentar as verdades do caráter de Cristo na sua vida, que por sinal é um modelo de homem que ele tem nos chamado para viver, que ele é o modelo para que nós pudéssemos acompanhar, seguir e viver, porque aí fica um pensamento, né?
E a psicologia, ela vai tratar muito isso em vários tipos, arquétipos, desde Freud, Jung, enfim, e por aí vai. A psicoterapia, por sua vez, ela vai trazer uma linha de desenvolvimento, linkando toda essa visão de mudança, de estrutura emocional, de camadas da personalidade, tudo muito baseado naquilo que os gregos, né, desenvolveram na sua cultura. E a gente tem muito dessa cultura, dessa mitologia grega no nosso meio, nos nossos estudos. E por sinal, a Bíblia, por sua vez, ela tem muita das como é que se fala, dos embates, muito das pressões, muitos dos direcionamentos que Paulo trazia aos romanos, aos coríntios, via muito dessa cultura enraizada dos gregos, sabe? Essa cultura de adorar sol, de adorar lua, de adorar madeira, pau e pedra. Então, o homem, ele se perdeu muito nesse pensamento, porém esse pensamento, ele também gerou uma construção, gerou um saber. E à medida com que nós fomos desenvolvendo todo esse saber, é possível você ver Deus em toda a humanidade, em todas as sociedades, em todos os meios que ele utilizou para chegar no propósito infinito e eterno que só ele tem. Porque a nossa mente não é capaz de submeter os pensamentos dele, os planos dele, os propósitos dele, que realmente são muito maiores do que a nossa realidade. E aí fica aquele diálogo interno, né? Você adorar um Deus do teu tamanho, que tipo de Deus então você adora? Você adora a si mesmo, né? Então o grande barato da vida é você compreender que existe algo que te leva a uma existencialidade, que te leva a um pensar fora da caixa, que vai além de mim e de você. Eu penso que essa é a vertente que a gente precisa parar e refletir. E aí eu quero aproveitar esse bate-papo e trazer algumas ideias, sabe? Porque todas as vezes que a gente coloca um material no grupo, ou a gente disponibiliza um material de estudo, um material para reflexão, a gente percebe com muita clareza a dificuldade que muitos homens têm de parar e refletir a sua própria história, de parar e ser autor da sua própria identidade, dos seus próprios porquês, da sua própria existencialidade. Então, você olha para aquele material, você olha para aquele conteúdo, você não consegue trazer aquilo de forma introspectiva. Olha, deixa eu pensar acerca do que eu estou vivendo, acerca de tudo isso que está me cercando. Então eu leio um conteúdo, mas eu não consigo trazer aquilo para dentro de uma realidade que vai produzir uma mudança comportamental, que vai produzir uma mudança nas nossas atitudes. E é bem verdade que quando a gente fala de você ser cristão ou não, de você crer em Jesus Cristo e ser salvo, e ter a certeza da tua salvação pela misericórdia, pela graça, pelo amor que ele tem por nós, mas a gente também deixa de passar pelo processo dessa santificação, esse processo de mudar e de moldar a nossa mente, moldar os nossos pensamentos, moldar a nossa crença, moldar os nossos valores, moldar quem nós somos, baseado naquilo que Deus, naquilo que o Espírito de Deus, naquilo que a Palavra de Deus diz sobre um caráter piedoso que eu e você precisamos ter, precisamos desenvolver. E aí você vai viver todo o tempo assim, ó, um embate. Aqui é como se fosse o diabinho do lado de cá e o anjinho do lado de cá. São duas naturezas, todos os dias se confrontando. Por quê? Porque você ainda está aqui. Você ainda não foi para o céu, ou você ainda não foi para o inferno. Não sei, para onde você vai. Mas o fato é que você está aqui, lutando com a sua natureza, que é carnal, que quer viver as paixões dessa vida, quer viver a prostituição, quer viver a bebida, quer viver o vício, quer viver tudo aquilo que gera prazer na nossa carne. Ó, não obstante, eu moro aqui num lugar, se eu abrir aqui para tu, você vai ver que aqui na minha vizinhança, hoje, domingo, tem uma galera, ó, um aqui na frente com pagode, outro ali na frente com forró, fumaça de churrasqueira aqui, porque, não que isso seja ruim, mas os caras querem viver
todo dia, todo tempo. É aquela mentalidade do tipo, cara, trabalhei a semana toda, tô aqui de folga, vou queimar uma carne, vou fazer alguma coisa, vou tomar uma cerveja, vou... E aí ele vai vivendo. Eu te digo isso porque era o tipo de vida que eu vivia. Era a maneira como eu pensava a vida, pensava o viver, pensava a caminhada, pensava aquilo que eu sou enquanto indivíduo e acreditava que o propósito ou o objetivo ou uma meta profissional de crescer, de ganhar dinheiro, de ter uma casa, ter uma família, fosse uma utopia ou então a única verdade da minha vida. E assim a gente vai vivendo, assim a gente vai tocando. E aí não fugindo, não quero fugir desse ponto, mas trazer essa verdade para dentro de você, trazer esse desenvolvimento para dentro de você, interiorizar aquilo que você tem vivido, aquilo que diariamente você tem gerado dentro de você, é o que vai te trazer riqueza ou pobreza. Porque eu digo o seguinte, que a pobreza ela é parte com a iniquidade. Sabe? Quando você pensa na iniquidade, quando você pensa num homem injusto, num homem cruel, num homem pornográfico, num homem de um caráter duvidoso, quando você pensa num homem mentiroso, num homem que é incapaz de alterar a si mesmo, ou pelo menos lutar diariamente para vencer essa batalha entre carne e espírito, e ele se deixa vencer pela carne, ele se torna totalmente averso àquilo que ele foi criado para ser e viver. Então, baseado nisso, você tem algumas escolhas que você precisa fazer. Tem alguns posicionamentos que você precisa tomar na tua vida. Tem algumas ideias que você precisa começar a desenvolver. Dizer para você que parar um tempo para refletir sobre quem você é, ou parar um tempo para permitir que o material que você recebe para o teu discipulado, para o teu crescimento, para que ele gere vida em você, é necessário um tempo de reflexão, de profundidade, de interiorização. Isso é sair de todo esse barulho que a sociedade está fazendo. É sair de toda essa realidade mental, essa estrutura que você desenvolveu desde a tua idade tenra, baseado nas tuas crenças, nos teus valores, na cultura, no ambiente no qual você viveu. Construir um modelo, um arquétipo que está confrontando com esse novo homem que quer nascer dentro de você. E esse confronto ele vai permanecer. Não dá para você... o apóstolo Paulo dizia que ele esmurrava a carne dele, né? E é muito louco, porque essa madrugada eu venho... Caraca, eu quero orar de madrugada, eu quero levantar cedo, eu quero fazer meu jejum. Cara, que luta, que batalha, que desafio. Peraí, dá um minuto aí. Não sai daí não. Pronto, vamos embora. Então, assim, que desafio, cara, para eu acordar, para eu levantar, para eu ficar atento, para eu meditar na palavra. Que desafio, porque a minha carne, ela quer dormir, minha carne, ela quer ver série, ela quer ver filmes, ela quer comer, ela quer viver o prazer, aquilo que dá descanso, aquilo que traz o desejo de qual ela está realmente disposta a ser e fazer. E olha que loucura, né? Quando a gente pensa nos 40 dias que Jesus passou no deserto, ou durante o período que o próprio Jesus ficou recluso, né? Ninguém sabe, a gente não tem acerca do que ele fez até os 12 anos. Ou quando ele apareceu aos 12 anos lá, falando com os mestres da lei, e ele combatendo, poxa, quem é essa criança? De onde ela desenvolveu tamanho pensamento? E depois ele vai aparecer de novo com 30 anos de idade. Então, olha esse tempo de reclusão, esse tempo de interiorização para viver uma realidade que seria a causa, o propósito, a missão. Eu tenho pensado muito nisso, porque nós fomos criados por um propósito. Dentro da nossa realidade, a gente tem um chamado para viver além dessa mediocridade que nós temos desenvolvido na nossa casa, na nossa vida, e pensar sobre isso, e pensar sobre a pobreza que nós, homens, temos nos permitido viver.
sabe? Essa porcaria de pornografia, vivendo numa sacanagem diária, vivendo numa besteira de pensamento, vivendo num ambiente tóxico. Eu não consigo parar de usar drogas. Eu tô lutando todo dia, mas a minha carne. Eu tô aqui vendo pornografia. Eu tô aqui, não, minha mulher não pode mexer no meu celular. Minha senha é minha. A conta, ela tem a conta. Cara, isso tá me deixando muito doido, brother. Como pode, cara? Aonde você, como homem, vai chegar? Na verdade, você nem sabe que você tem um propósito, um lugar muito maior para chegar. Se você sair desse lugar de pobreza interior, de pobreza mental, deixando com que a tua mente, o teu corpo, a tua alma dite as regras da tua vida, determine o teu viver, cara, você só está indo cada vez mais para a cauda, cada vez mais para baixo, cada vez mais para um tipo de vida que é totalmente destrutivo, é um tipo de vida de pobreza. Eu não estou falando de uma pobreza tão somente material, se você vai ter dinheiro ou não, se você vai ficar rico ou não. Eu estou falando de um tipo de pobreza que vai te deixar aqui nessa vida, cara. A vida não termina aqui não, isso aqui é um pedacinho. Existe uma vida além dessa vida, existe uma realidade além dessa vida. E enquanto você fica aí, feito um louco, cara, feito um louco. Eu não consigo parar de ver pornografia. Como que você não consegue parar de ver pornografia, cara? Se isso é uma decisão sua. Por quê? Porque você não sai desse lugar para meditação, para interiorizar. Eu te dou um material para tu ler, sabe o que tu faz? Passa o olho e fecha, e vai para outras coisas na rede social, e vai para outras coisas no Facebook, no Instagram, ou qualquer porcaria dessa aí. Ao invés de você usar para o bem, para o teu crescimento, você todo o tempo vem testificando nas tuas atitudes que você não quer isso, você quer isso. Então, é necessário você olhar para dentro de si e produzir, e desejar, e tomar uma atitude, se posicionando como o tipo de homem que você precisa ser. Porque a vida, ela te dá sinais. Olha, eu vou te dizer, cara, se tu é casado, a gente tem sinais. A gente tem sinais quando outra mulher tá afim da gente, quando outra mulher tá te dando bandeira, quando mensagenzinhas estão chegando, quando no teu coração você, não, minha mulher não pode ver essa mensagem não. Você apaga do WhatsApp. É isso que você faz, você apaga porque ela não pode ver. Então, tem alguma coisa de errado. Você está sendo sinalizado, cara. Você está sendo sinalizado quando você entra no site e vê uma informação. Tá, e aí me veio algo aqui, né? Porque eu também lutei muito com isso. Não tão extensivamente. Que a minha batalha ela estava muito mais ligada. E até hoje, no ambiente profissional, se deixar eu trabalho 24 horas por dia. Mas eu me lembro que nós colocamos, eu e a minha esposa, nós colocamos no nosso celular um sistema, eu fiz questão de colocar, aonde esse sistema direcionava tudo que eu fazia, sabe? Aonde eu entrava, nos sites, nos lugares que eu frequentava, e durante muito tempo ela via. Lá do celular dela, chegava mensagem no e-mail para ela, chegava mensagem para ela dizendo, ó, Vitor tá aqui, Vitor tá ali, Vitor fez isso, Vitor fez isso, e vice-versa. E depois desse tempo, a gente nunca teve problema com o celular, se pode ver o meu ou o seu, mas entenda que a confissão, ela gera prosperidade. Quando você confessa, quando você se permite viver uma vida aberta, quando você se permite viver uma vida transparente, você prospera, você cresce. Você entra num outro nível, num outro estágio da vida que vai além dessa materialidade que a gente todos os dias está querendo. Olha, eu vou te dar outro exemplo. Dias desses, uma mulher reclamando, na verdade buscando um socorro, né, com a minha esposa, porque o cidadão lá, o sujeito lá, ele faz assim, ó, ele deixou a luz de casa cortar porque a mulher não pagou a parte dela. Então, como a mulher não cumpriu o acordo da parte dela em casa, ele foi lá e deixou a luz da casa cortar. E aí, quando ele chegou em casa, ele questionou, por que a luz está cortada? E aí, mas é que o meu salário não saiu, não deu. Mas o nosso combinado não foi esse. Que idiota, né? Que tipo de homem é esse, cara? Que tipo de homem a gente está se desenvolvendo?
Que homem narcisista são esses que a gente está criando dentro de nós? Que tipo de homem irresponsável, grosseiro? Que tipo de homem covarde, machista? A gente está deixando que cresça dentro de nós. Então, são esses comportamentos que você precisa combater. Porque à medida com que você, uma pequena coisa como essa, sabe? Quando você pega as tuas contas, eu sei que muitos fazem isso, muitos casais fazem isso. Olha, vamos dividir, com o teu dinheiro a gente paga isso e com o meu a gente paga isso. E aí essa divisão se torna uma doença, se torna uma patologia, se torna uma perda de identidade, de papel, de posicionamento, de chamado, de propósito. Cara, para com isso. Para com isso. Assume teu lugar de cabeça, de governo, de servir. De servir. Bicho, eu ouvi um áudio de um cara ontem. Ele dizia assim, que ele tem cada dia exercitado para ser um homem melhor e cuidar mais da sua família. E quando eles sentam à mesa para fazerem as refeições, o maior bife é da esposa ou do filho, não é dele. A parte melhor é deles, é da família, não é dele. Ele sempre fica com a menor parte. Ele sempre fica, vou comprar roupa, eu preciso de roupa e de tênis. Primeiro eles, o que der para mim eu vou. Agora preciso dar o melhor. Primeiro eles, o que der para mim tá tudo bem. Sabe esse pensamento, esse entendimento de que a gente precisa sair de um lugar de sermos o primeiro, de sermos o cabeça, mas entrar num lugar de servir sem perder o nosso papel de governo, de sacerdote, sem perder o nosso papel de cumprir o nosso chamado naquele lugar no qual nós estamos, saindo de uma personalidade totalmente disruptiva por um lugar de crescimento, de processo de mudança. É exatamente isso que esse material, esse PDF está falando. E quando você para refletir, quando você começa a entrar nesse ambiente, se retira desse lugar e entra no lugar de reclusão, e eu falava que até mesmo Jesus, né, ele apareceu ao mundo depois de um período de reclusão. Lá no deserto, ele sendo tentado na sua alma, tentado na sua natureza, tentado na sua carne. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de pedra, de reino, existem dois reinados que querem dominar, existem dois reis que querem dominar você. Existem a velha criatura e a nova criatura. Existe aqui um homem caído, falido, que todo dia vai lutar com a carne, e existe aqui um homem que quer aquilo que é espiritual, que quer buscar a Deus, que quer sentir a presença de Deus, que quer, além de sentir, quer mudar seu comportamento, suas atitudes. E existe aqui um meio chamado domínio próprio. E se você não trabalhar esse domínio próprio, se você não estabelecer bases para determinar um crescimento para o teu espírito, um crescimento para aquilo que você é, para um desenvolvimento da sua identidade, das suas crenças, dos seus valores, para que isso venha se submeter a uma nova personalidade, a uma nova maneira de falar, de pensar, de agir, de viver, por meio daquele que nos chamou para ser, neste tempo, aquele que vai adiante, aquele que vai nos posicionar em Deus. Eu não estou dizendo na psicologia, nem no cursinho de coaching, ou na psicoterapia, não. Estou dizendo você, com a palavra, com Deus, e o seu momento de interiorizar a verdade do teu espírito. E é esse momento, é essa hora, é esse tempo que você vai entrar no lugar de crescimento e de liberdade em Deus. E aí, eu tenho um texto aqui, cara, que eu quero compartilhar com você. Vou tentar abri-lo aqui, que eu não sei onde eu coloquei. Que eu falo assim, ó. Aqui, ó. Quebrantamento é um processo que abrimos mão das nossas vontades e do nosso estilo de vida para vivermos totalmente na dependência de Deus. É loucura falar isso, né? Quando a gente fala viver na dependência de Deus, na verdade, a gente está trazendo para dentro de nós o exercício de vivermos pela fé. O exercício de olharmos as coisas não com os olhos naturais, mas olharmos com os olhos
espirituais, porque são estes olhos que vão nos levar a um crescimento, a uma meditação, a um pensamento além do corpo, além da matéria, além desses desejos que todos os dias querem corromper os bons costumes. E é esse pensar, é esse agir, é essa saída para um lugar de mudança, essa transição, se permitindo buscar profundamente aquilo que é a verdade, do que nós estamos compartilhando aqui, mas a tua verdade, fazer as suas associações, fazer as suas correções, trazer para dentro de si uma mudança completa e viver isso dentro de um processo diariamente, entendendo que existem duas naturezas e você vai viver assim, lutando com essas duas naturezas. Não importa a sua idade, não importa os anos que você tem de conhecimento de Deus ou não tem nenhum, não importa, meu irmão, não importa. São duas naturezas e um negócio chamado domínio próprio. Ou você tende para um lado ou você tende para o outro. Aí fica a sua escolha, ok? Fique com Deus, a gente se fala, um grande abraço.